uma das principais dúvidas de quem está começando as automações ou está querendo dar um passo adiante nas automações que já fez é Make.com ou N8N. E hoje eu estou aqui para fazer um comparativo completo, como vocês já estão vendo aí na tela, sobre essas duas plataformas. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo, bora falar sobre as diferenças entre esses dois aplicativos de automação, que são dois integradores, beleza? Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui pelo Make, vou falar tudo sobre o Make, tá? De todos os aplicativos de automação, o Make é o que eu mais gastei tempo, tá? Dentro dele, ou seja, o que eu mais tenho experiência utilizando, tá? E, gente, eu gosto muito dele por vários motivos, tá? Eu acho que é o caminho onde as pessoas têm mais resultados. Então, quem tá querendo aprender automação, quem começa pelo Make tem uma chance menor de desistir, tem uma chance menor de parar antes de fazer a primeira automação, enfim. E isso é por experiência própria e é algo que ninguém discorda, tá? Isso aí realmente é um consenso, beleza? Que é uma plataforma que você tem uma curva de aprendizagem um pouco menor, beleza? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos tomar creatina e dessa vez, olha só isso aqui. Creatina embalar, Gustavo, por quê? Dessa vez você vai tomar creatina. Você sabe, quem me acompanha, quem deve me acompanhar aqui, porque eu sempre falo que se você quiser se inscrever no canal, veja todos os vídeos. Se quiser ver só um vídeo, não tem problema. Mas vai achar tudo esquisito, vai achar que eu sou maluco. Mas essa creatina aqui é uma creatina em bala. Aí você fala, Gustavo, mas por quê? Tá gastando dinheiro a mais e tal. Gente, eu não gasto dinheiro com nada praticamente, tá? Eu sou um cara que gasto dinheiro com creatina, café. Então, e make ferramentas de automação, é coisa que eu gasto dinheiro. Então, ao invés de tomar a creatina hoje, o scoop, né? Bora com essa daqui. E vamos começar aqui o Make.com. Se você tem aflição de ver pessoa comendo, perdão. É assim que a gente é. Então, o Make você não tem a possibilidade, por exemplo, instalar no seu próprio servidor, tá? A hospedagem é na nuvem deles. Então, eles vendem junto, né? Tanto a aplicação quanto a hospedagem, modelo SaaS tradicional. Você paga por mês, por ano. E tem a possibilidade de utilizar o aplicativo na nuvem deles, tá bom? Modelo tradicional. Aí, beleza? Isso tem alguns pontos positivos e negativos que a gente também vai discorrer aqui ao longo da primeira parte, que é o do Make, tá? A gente vai falar do Make, depois do N8N, depois fazer um overview, uma comparação geral, tá? Maravilha. Usabilidade. O Make tem um ponto muito positivo, gente, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que ele é fácil de ser utilizado, o pessoal até zoa, né? Quem é muito fanboy do N8N fica brincando que é tudo colorido, é tudo feio. Então o pessoal, às vezes, que é um pouco mais hardcore, fica assim, nossa senhora, plataforma bonitinha, modos bonitinhos, redondinhos. Mas, isso querendo ou não, o que eles estão falando implicitamente é que o Make, ele também, por consequência disso tudo, né? Ele também é algo que é uma ferramenta que é mais fácil de ser utilizada, tem uma interface mais friendly, né? Eu falo com vocês que eu odeio falar os termos. Eu odeio falar os termos em inglês, mas como a gente lê muito inglês, participa das comunidades de fora, a gente acaba pegando, né? Mas uma plataforma mais amigável para o usuário, é mais amigável para quem nunca fez uma automação, beleza? E o mais legal é esse mix, tá? Ao mesmo tempo que ele é assim, também é muito avançado. Ou seja, tudo que você consegue fazer no N8N, você consegue fazer no Make, tá? De um jeito ou de outro você consegue. Então, se você tá acostumado com o N8N e vai pro Make, provavelmente você às vezes vai, nossa, mas tinha um jeito mais fácil, era só pegar e colocar um código ali, eu resolvi, eu vou ter que encontrar um modo certo pra fazer. Enfim, tem isso. Mas tudo que você consegue fazer em uma, você consegue fazer em outra, tá? Isso é importante de vocês terem em mente, porque às vezes muitas pessoas ficam fazendo essas comparações e não falam o mais importante, que não é uma questão de funcionalidade, mas de como as funcionalidades funcionam e que, no quesito de funcionalidade, tem pontos positivos e negativos dos dois lados, tá? Ou melhor, tem pontos que em uns são melhores, que em um é melhor do que o outro, beleza? E tanto vai quanto volta, né? Tem coisa de funcionalidade que é melhor no Make e tem coisa de funcionalidade que é melhor no N8N, beleza? Em relação à flexibilidade, gente. Flexibilidade da ferramenta, o que você consegue fazer, qual que é o nível de gambiarra que você tem que fazer, né? Dentro da plataforma para chegar no resultado que você quer. E o negócio é o seguinte, é uma plataforma muito bem estruturada, é impressionante. É um case, né, de arquitetura de
de programação, o Make, tá? Ele é muito bem feito, ele é muito sólido. E por que eu falo isso, né? É, dentro do Make, eles têm uma flexibilidade muito alta, tá? Mas ao mesmo tempo, eles te limitam em alguns aspectos. Mas eles te limitam justamente para facilitar o uso. Então, realmente, as variáveis elas são mais bonitinhas ali. Você não consegue colocar códigos personalizados, mas você tem nodes auxiliares, né? Nós auxiliares, que no Make são os módulos. E você, com a inteligência artificial, depois que a inteligência artificial entrou para automação, né? Que ela surgiu, liberaram as APIs e tudo mais, isso se torna um problema mais leve, porque você consegue resolver tudo isso de você não poder, por exemplo, colocar no meio do seu fluxo um código de JavaScript ou um código de TypeScript, você não consegue colocar no meio. Entretanto, quase tudo tá nas tools, tá? Nos nodes auxiliares, tá? E também, se não tiver, com IA hoje em dia você consegue resolver quase tudo. Eu comecei em automação quando não tinha essas APIs de inteligência artificial, tá? Então, realmente, talvez fosse um problema maior. Hoje em dia, com IA, isso aí é um problema muito menor. Então, você ganha facilidade no uso, mas você também tem uma limitação em alguns aspectos, beleza? Esse é o ganho e a perda do Make. Na mesma coisa, tanto quando você vai construir qualquer coisa, né? Você tem os prós e os contras de uma decisão. O do Make de ser um pouco mais limitado, de não ter esse código personalizado no meio ali, ter as funções, mas não ter os códigos, é um ganho e perde, tá? Beleza. Aqui a gente tem as integrações, aí é um ponto muito positivo do Você Make. sabia que R$ 10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Do Make, tá? De todos os softwares de automação, o que tem mais integrações é o Zapier e logo depois é o Make. O Zapier eu não ensino aqui por um grande motivo, né? Que é absurdamente caro, mesmo, principalmente pra gente, tá? A gente vai falar de preço aqui, vocês vão entender um pouco melhor disso também. Aí, beleza. A gente tem aqui a IA. Quando os agentes de IA de fato começaram a bombar pra caramba, foi muito no N8N, né? Não foi um negócio que tava muito dissipado, era agente de IA no N8N. E nisso o Make tinha ficado muito pra trás, tá? Por quê? Não tinha módulo de inteligência artificial do Make, tá? E muito menos agente de inteligência artificial. Vamos colocar aí, 6 meses pra cá, 6, 8 meses pra cá, começaram a ter algumas implementações. Então lá no meio começou a ter uns módulos de inteligência artificial ali deles nativo. Aí depois eles vieram e adicionaram agentes de IA. E agora teve uma reformulação muito grande na lógica do Make de uma maneira geral. Que na verdade não mudou a usabilidade, mas acrescentou possibilidades, tá? Então, o que aconteceu? De 8 meses pra cá, o Make foi de, tipo assim, sei lá, tá muito pra trás pra ir pra uma construção ali que te permite fazer absolutamente tudo, tá bom? Então aquela frase que eu te falei no início de tudo que você consegue fazer no Make, você consegue fazer no N8N, era verdade 8 meses atrás, mas agora é mais verdade ainda. O que eu quero dizer com isso? Porque antes, por mais que você conseguisse ter agentes de IA de uma maneira diferente, né? Por exemplo, usando os assistentes e as funções lá da OpenAI, né? Então você coloca um assistente, você define as funções dentro desse assistente lá na OpenAI, você conseguia ter um agente de IA, porque esse assistente chamava funções e essas funções são as tools, né? Seriam as tools no Make e agora as tools nos agentes de IA, as tools no N8N e agora as tools do agente de IA do Make, tá? Então já dava para você ter agentes, só que não era tão fácil igual é no N8N, né? De você só plugar ali e tudo mais. Agora eles fizeram uma estrutura muito absurda, que todo cenário, que no caso do Make é cenário, no caso do N8N, workflow, né? Você consegue no Make usar todos os cenários como uma tool. E quando a gente coloca o MCP nesse contexto, significa que você consegue chamar absolutamente qualquer cenário ali. Se você programar ali como on demand, você consegue chamar todos os cenários por linguagem natural graças ao MCP. Então você faz um servidor, você adiciona um servidor de MCP
no Make com um clique, tá? E a partir disso, você vai ter acesso a todos os seus cenários ali e poder chamar qualquer um desses cenários, tá bom? Então você pode plugar esse servidor que você criou no Make, esse MCP que você criou no Make, a qualquer agente de IA de qualquer lugar e chamar qualquer um desses cenários, executar qualquer cenário que está dentro do Make. Olha o tanto que isso é absurdo. Então assim, eles refizeram essa lógica de estrutura de fazer com que todos os cenários fossem também uma tool que pudesse ser chamado por qualquer agente de IA, tá bom? Inclusive no Cloud, se você tiver o Cloud Pro, por exemplo, você consegue chamar com linguagem natural. Então você chama, por exemplo, você tá lá conversando com o Cloud e fala assim, enviar um e-mail para Ciclano, tá? Ele vai, se tiver conectado obviamente no MCP do Make, ele vai lá procurar qual o cenário que tem de envio de e-mail e já vai chamar aquele cenário automaticamente enviando e-mail para quem você pediu. Então assim, realmente eles, ao mesmo tempo que eles demoraram para fazer os agentes de IA, eles também vieram com uma reformulação que possibilitou eles saírem na frente na questão do MCP, tá? Então, eu acho que eles estavam estudando muito a maneira de como eles fariam aquilo sem mudar a usabilidade para o usuário e eles conseguiram dessa forma que eu te falei, tornando cada cenário em uma possível tool de um agente de IA, tá? Em relação ao preço, gente, lembrando, você não precisa pagar hospedagem, você paga o plano deles, já vem com a hospedagem, tá? E aí você tem um plano inicial pago de $10, você também tem um plano gratuito. No plano gratuito, você tem 1000 operações e você só pode ter 2 cenários ativos, tá? O que acontece? A gente tem uma impressão de que sei lá, porque por $100 é caro, mas você pensa que $10 é muito barato, né? Pensa que pra quem tá na gringa, pra quem tá recebendo em euro, é muito barato. Óbvio que aqui a gente multiplica por 5, 6 com IOF hoje, né? Então, realmente vai ficando um pouco pesado. Mas, por exemplo, para empresas com alguns processos que eles automatizam por meio de um software de automação, de um integrador, fenomenal, muito barato e muito mais barato do que o Zapier. É tipo assim, 1/5 do preço do Zapier, tá? Eu já fiz essas contas também, a gente pode voltar e fazer um review completo disso também, mas é 1/5, né? 1/5 do preço do Zapier. Então assim, não é caro. Eu já passei desde o Integromat até hoje por 3 aumentos de preço. O primeiro aumento foi quando virou Integromat para Make, logo já teve um aumento. Depois, quando já era Make, teve mais 2 aumentos de preço, tá? Eu ainda acho o preço muito bom, tá? Eu realmente ainda acho um preço muito bom. E logo menos a gente compara com como deve ser comparado com N8N, vocês vão ficar realmente surpresos, de verdade, tá? Maravilha. Organização. A organização do Make, gente, eu não tenho nada pra falar. Então, a gente tem dentro do Make uma ordem hierárquica que é a seguinte. Você tem as organizações, então você tem uma conta no Make, você já vai criar uma organização automaticamente. Dentro dessa organização, você pode colocar pessoas para acessar todos os seus fluxos, tá? Mas você também pode equilibrar por times, você pode adicionar times na organização, beleza? E dentro desses times, para organizar o seu cenário, você vai ter as pastas para organizar os seus cenários, tá? Então aqui você tem pastas e embaixo você ainda tem os cenários, que eu coloquei com S aqui, porque em inglês é com S, mas você tem as pastas e os cenários, beleza? Então você tem uma lógica organizacional muito bem definida. Você tem as organizações, então você cria uma organização. Dentro dessa organização você pode colocar pessoas, você pode colocar por meio de times mesmo, ou pessoas normal, só pessoas avulsas, tá? Então você coloca as pessoas dentro das organizações e você organiza os seus cenários, suas automações em pastas, beleza? Então assim, é uma lógica muito bem estruturada, muito bem definida e que funciona muito bem, principalmente se você precisa trabalhar muito em equipe, tem várias pessoas que mexem com as automações, tem uma agência de automação, o Make facilita muito sua vida nesse aspecto, tá? Privacidade dos dados. E aqui é uma coisa muito, mas muito importante. Tudo é gerenciado pelo Make. Então o Make tem responsabilidade pelos seus dados, tá? Por quê? Porque tá na nuvem deles. Você tem ali todos os seus dados dentro do Make e eles têm uma segurança muito robusta. Por quê? Aí você vai me perguntar por quê, né? Porque se qualquer vazamento no Make, a gente não tá falando apenas de o vazamento do e-mail, vazou o e-mail e o nome do usuário. Não. É muito pior. Por quê? Porque vaza chave de API, vazando chave de API, quem pegar nas mãos da pessoa ali, a chave de API pode gastar, sei lá, infinitamente
a API, pode consumir infinitamente a API ali. Então, assim, é muito pior do que um vazamento. Não é um vazamento de e-mail e nome, né? É um vazamento muito pior, tá? Muito pior. Então, sempre que você for colocar sua API, sua chave de API em algum lugar, você tem que ter uma confiança muito grande naquele lugar. E o Make tem um sistema muito bom de criptografia, tá? Então tem um sistema muito bom de segurança e privacidade dos dados. Tem que ter, porque o business deles gira em torno disso, tá? Então, não é uma obrigação. Quando eles fazem um modelo de SaaS de integração, por consequência, o que eles têm que ter é uma segurança absurda dos dados dos usuários, tá bom? Por quê? Primeiro vazamento, gente, ninguém confia mais. Se vazar uma chave de API sua que tá no meio, você não vai querer mais colocar, tá? Então faz parte do negócio dele, do modelo de negócio deles, essa proteção das informações do usuário, tá? A comunidade chama até community do Make, tá? Community.make.com. Pô, bicho, é fenomenal. É igual um Overflow da vida para programadores aí, né? Quem é programador conhece. É igual um Overflow da vida, só que pro Make. E praticamente tudo que você pesquisar de dúvida sobre o Make no Google, para você jogar no Google, você vai cair em alguma postagem lá na comunidade do Make, tá? Fenomenal esse suporte pela própria comunidade também, além de ter um suporte por e-mail que é ok, tá? É um suporte ok pelo e-mail, já solicitei uma vez, se eu não me engano, um suporte lá por e-mail, demoraram 10 horas assim para responder, enfim, não é tão bom igual o da comunidade, beleza? Mas também tem pessoas do próprio Make respondendo na comunidade, porque eu acho que a estratégia deles é centralizar as dúvidas pela comunidade, porque eles centralizando as dúvidas pela comunidade, eles conseguem tirar a dúvida de mais pessoas ao mesmo tempo, porque sempre quando você pesquisar alguma coisa no Google e cair lá na comunidade, ou você pesquisar na própria comunidade, você já vai ter a resposta sem ter que mandar abrir outra solicitação, tá? Então eu acho que é uma estratégia deles também. Recomendação para usuário. Qual o tipo de usuário eu acho que é o ideal o Make? Então, é o seguinte. Para mim, a melhor plataforma de todos para você pegar a lógica da automação. Por quê? Não é tão simples quanto o Zapier. Não é tão engessado, né? Quanto o Zapier. Então, no Zapier, às vezes, você nem pega a lógica. Você só vai fazendo ali porque é muito guiado, né? Realmente muito guiado, muito engessado ali para você fazer integrações ali, meio que, digamos, pré-prontas, né? Já no Make, não. No Make, você consegue interpretar a lógica muito bem. Você consegue aprender a lógica de uma maneira que não é tão fácil quanto o Zapier e nem é mais complexo quanto o N8N, tá? Ou seja, no Zapier você talvez pegue a lógica, né? Mas uma lógica mais básica, e no N8N talvez você desista antes de pegar essa lógica. Então por isso que o Make é o meio termo perfeito do ponto de vista de aprendizagem, de curva de aprendizagem, tá? Pelo menos, obviamente, isso aqui eu tô falando, essa parte aqui, na minha opinião, de mais de 5 anos aí de automação. Maravilha. Agora vamos falar sobre o N8N, ou como muitas pessoas falam, N8N. Eu não sei. Na verdade, não é nenhum dos dois, né? N8N, né? Mas, beleza. Maravilha. O nome não interessa, a pronúncia não interessa, né? Vou falar aqui de hospedagem. Você tem a possibilidade de auto-hospedar, né? Por ser open source, então você tendo uma máquina, você consegue hospedar nela. Você pode hospedar no seu próprio computador até. Obviamente, quando você desligar, os fluxos, os workflows que estão lá não vão funcionar. Para funcionar, você precisa hospedar em um servidor, né? Então, você contrata uma VPS, instala o N8N. Muitas delas já simplificaram muito o processo. Eu lembro que antigamente não era tão guiado, né? Hoje em dia, eu acho que se você pesquisar aí Hostinger, N8N, meio que você instala os dois juntos, já de uma vez. Então, maravilha, né? Então, eles já te colocam o Docker e já instalam o N8N ali. Então, eles simplificaram muito o processo, justamente por ter bombado tanto, né, esse mercado de automação de uma maneira geral. E aí, obviamente, eles vão simplificando o processo para os usuários. Maravilha. Mas agora, gente, você consegue contratar igualzinho no modelo do Make. Ou seja, você contrata também junto o servidor. Então você não precisa contratar um servidor e colocar o N8N dele. Não, você contrata os dois juntos. Igualzinho é com o Make. Você não precisa se preocupar com nada disso relacionado à máquina que você vai instalar. E aí aqui você consegue entender um pouco da precificação, né? Um pouco do porquê que eu falo para vocês que o Make não é caro. Se você for no N8N Pricing, escrever Pricing aí no Google,
você vai ver um negócio, até já mostrei pra vocês também anteriormente. Olha, você tem aqui duas possibilidades, né? Olha aqui, Cloud, que é no modelo Make, né? E Self-Hosted, tá? Maravilha. Aqui, se você colocar no Cloud, que é o modelo do Make, você vai ver que não é tão barato. Olha só isso daqui. 10 mil rodadas de cenário, R$ 313 por mês. Tá? Isso no plano anual. Você tem que pagar o plano inteiro de uma vez. Se você não pagar o plano inteiro de uma vez, R$ 375 reais por mês. Então, quando a gente vê aquele negócio, o N8N é muito mais barato, não sei o que, a gente tá falando sempre da auto-hospedagem. Ou seja, contrata uma VPS, um servidor, e aí vai custar. Aí tem pessoa que indica servidor de R$ 10. Gente, enfim. Mas aí vai, na minha opinião, tá? O mais básico, que também não vai conseguir também ter. Você não vai conseguir expandir suas operações de uma maneira absurda, vai colocar aí de 30 a muitos reais. Aí também, se você escalar muito, seu servidor também vai ficar mais caro, obviamente, né? É como se você estivesse alugando uma máquina ali, tanto é que você vê as configurações ali da máquina antes de contratar. Perfeito. Então, quando a gente equipara ali o Make com o N8N na proporção que deve ser equiparada, Cloud, aqui no Cloud, olha só, isso aqui é como se fosse o Make, ou seja, você está contratando já a nuvem, o servidor junto, e o N8N, nesse caso aqui, toma conta de tudo, tá? Então você não tem preocupações adicionais, enfim. Maravilha. Então, quando a gente faz a comparação justa, é mentira a gente falar que o Make é muito mais caro que o N8N. Não é, tá? Então você tem que fazer a comparação justa. Porque se você contratar um servidor e colocar o N8N dentro dele, o que acontece? Você vai ter que dar manutenção no servidor, você vai ter que fazer a instalação, você vai ter que atualizar o N8N. Aqui não. Aqui no cloud, quando você contrata a nuvem junto, o servidor junto, o que acontece? Eles cuidam de toda essa parte, inclusive privacidade, sua privacidade ali, os dados que estão dentro da plataforma. Por quê? Porque está no servidor deles, tudo que você colocar ali está sendo armazenado no servidor deles, responsabilidade, por consequência, é deles, tá? Então, assim, se for comparar preço, tem que ser uma comparação justa, porque quando as pessoas comparam ali, você não pode comparar coisas que não tem nada a ver, tá? E eu já vi isso acontecendo, tá? Comparações que não são verdadeiras, beleza? Então, quando você contrata o Make ou contrata o N8N na nuvem, você está contratando mais do que só um servidor e a aplicação. Você está contratando um serviço, tá? Isso é importante de ser compreendido. Você está contratando mais do que só, sabe? Só hospedagem. Você está contratando um serviço que vai facilitar muito a sua vida, vai te dar menos dificuldade, vai fazer com que você não tenha que entender de várias partes adicionais e focar só nas automações. Perfeito. Então, esse é o modelo de hospedagem aqui do N8N. Tem os dois modelos, né? Tanto a auto-hospedagem quanto você contratar a nuvem deles. Antes não tinha a nuvem deles, só que eles perceberam que deixaram aí aproximadamente $1 bilhão na mesa. E aquele plano deles antigamente a gente lia, né? Tem vários artigos no Medium e tal, de ser open source, de não querer ganhar dinheiro com o N8N. Mas assim, eles não queriam ganhar dinheiro, até descobrir que o dinheiro que eles não queriam ganhar era $1 bilhão. $1 bilhão. Aí, isso obviamente simulado, né? Estimativas. Aí eles falaram, não, eu não queria ganhar dinheiro com o N8N não, mas $1 bilhão. Enfim, né? E, enfim, é um projeto magnífico o N8N, tá? Também do ponto de vista de aplicação, de criação, de desenvolvimento, de arquitetura, tudo. É assim, perfeito, tá? É um aplicativo muito consolidado e muito elogiado por todos os desenvolvedores, beleza? Aí aqui a gente tem usabilidade, a curva de aprendizagem é maior, tá? Isso não tem como fugir, qualquer pessoa fala isso. E para isso tem prós e contras, né? O contra, muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Por ser essa curva de aprendizagem um pouco maior. E o pró é que, tipo assim, se você dominar ali o N8N, você provavelmente não vai ter nenhuma dificuldade adicional em nenhuma outra plataforma, tá? Porque, por exemplo, se você começa no Make e vai pro N8N, se você já tiver muito bom no Make, gente, já consegui JSON, já consegui entender JSON e tudo mais, bicho, você não vai ter dificuldade a não ser de interface, né? Mudou o botão daqui pra ali, sabe? Só isso que você vai ter dificuldade também. Só que do N8N pra qualquer outro lugar, a distância é ainda menor. Tá? Então, do Make pro N8N, se você tiver bom no Make, também vai ser muito curta a distância. E é uma progressão natural, assim, tá? Mas
do N8N para qualquer outra é mais fácil ainda. Então, se você dominar o N8N, provavelmente você consegue utilizar qualquer outra ferramenta, tá? Flexibilidade. A flexibilidade, gente, ela é a mais alta de todas, porque você tem JavaScript personalizado, que é o que eu uso pelo menos, mas tem também TypeScript. E tem uma variável com a construção. As variáveis na construção elas já são na sintaxe. Então, assim, é mais fácil você perceber o que é uma variável ali, sabe? Que você definir as variáveis, a lógica ali, ela é mais profissional nesse aspecto, sim. Então, a variável não é só um negocinho que você arrasta. Você já consegue entender ali na lógica, na essência, o que é uma variável, né? Integrações, eles estão em mais de 1000 integrações. Quando eu comecei a utilizar, eles tinham 100 ou menos integrações, tá? Então, assim, crescimento aqui, tá? Até coloquei aqui em crescimento, tá, gente? Porque comunidade muito forte também, até mesmo de pegar e criar integrações nativas, tá? A comunidade é muito forte. Mas mesmo assim, 1000 integrações a menos que o Make. Mesmo tendo essa comunidade, muitas pessoas indo lá e criando integrações nativas, a comunidade criando integrações nativas, mesmo assim, menos de 1000, menos 1000 integrações em comparação com o Make, beleza? Aqui, IA, né? A IA não tem o que falar, né? Foi a pioneira nos agentes. Eu acho que nesse quesito de MCP, a integração no Make foi mais bem sucedida, tá? Eles estão surfando melhor essa onda inicial do MCP. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre MCP, entender essa lógica no Make, também tem um vídeo aqui, mas se você quiser que eu traga mais coisa, comenta aqui embaixo. Beleza, gente? Vocês sabem que eu tô sempre respondendo vocês, e o objetivo é realmente aqui ser um grupo mesmo, né? E não só, sabe, vem aqui ver o vídeo. Por isso que eu sempre falo, eu não quero inscrito. Pra mim, eu sei que o meu conteúdo ele tem que ser nichado e eu quero que seja pra quem quer aprender de verdade. Por isso que eu falo, não se inscreva se você não quiser ver todos os vídeos, tá? Recentemente a gente lançou um curso completo de Ficon, que é uma outra concorrente do N8N e do Make brasileira, com precificação excelente, tá? A gente lançou um curso completo dela. Enfim, eu quero que as pessoas aprendam de verdade. Para aprender de verdade, tem que tratar isso aqui com seriedade e ver todos os vídeos. É a única coisa que eu peço. Quer só ver esse comparativo? Não tem problema nenhum. Só não se inscrever, ver o vídeo, pegar o conhecimento e vida que segue. Mas quer aprender de verdade, se inscreve, tá? Enfim, a IA do N8N são pioneiros. Saindo um pouco para trás na questão do MCP, por quê? Qual foi o contexto, né? Pra gente ter pra gente sincronizar o contexto, né? Enquanto o Make estava hiper preocupado com os agentes de IA do N8N, estava procurando soluções de como integrar sem mudar muito a usabilidade do Make, o N8N estava assim, tô deixando 1 bilhão na mesa. Então, ao mesmo tempo que o Make estava focado em se antecipar na questão do MCP e já encaixar o MCP no agente de IA e fazer tudo junto, e reestruturar essa lógica sem prejudicar os usuários, o N8N tá preocupado tem que lançar um plano com nuvem, né? E tem que começar a monetizar os usuários, tá? Quem quiser contratar minha nuvem tem que poder contratar minha nuvem e eu gerenciar o N8N dele, né? Então, enquanto o N8N tava nessa, o Make tava melhorando. Então, hoje em dia ficou bem parelho, porque o N8N não saiu na frente na questão do MCP. Óbvio, você consegue pegar um servidor de MCP e colocar dentro do N8N, tá? Óbvio, consegue. Mas, nativamente, com a segurança e a robustez que o Make deu, não. Entendeu? Então, é pioneiro nos agentes de IA. Tem os agentes de IA que ainda são melhores que os agentes de IA do Make, mas tudo indica que o jogo tá cada dia mais virando, tá? Que o Make tá correndo atrás do prejuízo de verdade e a prova são esses últimos 8 meses aí, tá? Aí a gente tem a questão do preço, né? Então, com a nuvem, o preço, como vocês viram, ficou bem caro, né? Ficou até mais caro, até pelo tipo de precificação, ficou até mais caro que o Make, se você, dependendo do que você quer usar, tá? Da quantidade de uso que você vai dar à aplicação, tá? Mas você tem a questão do auto-hospedado, que obviamente fica bem mais barato, mas você tem que ter essa experiência de servidores, você tem que ter também a questão de gerenciar sua privacidade, ter um controle maior. E se você não tiver nada disso, é óbvio que você pode usar o N8N. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Vender o N8N sem esse conhecimento, sem experiência, vender projeto pelo N8N, instalar para os clientes sem ter esse conhecimento, vai te dar problema, tá? Igual eu já dei, tem um vídeo aqui, já dei lá ele. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico, né? Eu falo um pouco sobre o que não te contam sobre a profissão gestor de automação, né?
Pô, já aconteceu de cair tudo para um cliente meu. Pô, complicado, você tem que ter experiência, cabeça fria. Então, para instalar, fazer as primeiras automações, super tranquilo. Mas agora, vai levar para um nível profissional, tem que estar no nível de ser profissional, tá bom? Então, só te conta a parte boa, né? Se você auto-hospedar, vai ficar muito barato. Começa por aqui, porque é muito mais fácil e tal. Mas tem muita pessoa falando isso, que você vai ver na explicação, ela não sabe como funciona a máquina, como se proteger, como proteger a máquina, como fazer as atualizações da maneira certa, não só clicar num botão, né? Como não fazer as coisas pararem de funcionar, né? Então, se você, mesmo que você, vamos supor, não usa o N8N, mas tem um servidor que você colocou o Evolution lá, por exemplo, tá? Você sabe como é, você sabe o que eu tô falando, beleza? Beleza. Agora vamos pra questão da organização. Eu acho, e também acho que isso é um consenso, tá? É um fato, menos minha opinião, mais um fato. É pior que a do Make. A organização do Make, ela foi muito bem construída, tem essa hierarquia que facilita muito o trabalho em equipe, em fluxos, tá? Então, eu acho que é pior que o Make, não que seja horrível, que você não consiga organizar de uma maneira boa no N8N, não é isso. Mas nesse aspecto é pior do que a do Make, tá? Pra fazer essa comparação, já que eu já falei do Make, agora no N8N eu também já tô fazendo mais a comparação. Privacidade dos dados. Principalmente se você auto-hospeda, você tem que autogerenciar o controle dos seus dados. Ou seja, se alguém entrar no seu servidor e pegar ali suas informações, não é que vão pegar seu e-mail, não. Isso que eu tô falando, vão pegar sua chave de API. Chave de API da OpenAI. Se pegarem sua chave de API da OpenAI, do nada vai chegar uma continha gostosa lá pra você. Então não é algo que você quer que aconteça. Então às vezes isso que eu tô te falando, você não tem experiência e tá indo querendo economizar. Às vezes nessa economia é que Então, eu recomendo absolutamente, logo menos a gente fala sobre isso, que você tenha um pouco mais de experiência para auto-hospedar. Beleza? Comunidade. Comunidade do N8N, gente, fantástica. Então, eu falei que a comunidade do Make é ótima, né? A do N8N, principalmente quando não tinha. O pessoal ficou um pouco, um pouco chateado, porque o que acontece? No início, qual foi o conceito da comunidade? É open source. É uma construção nossa. Então, veio muita turma, mesmo desenvolvedor, mesmo começou a usar o N8N, não para ganhar, mas para contribuir para a comunidade e tal. Virou um negócio muito forte, gente. É um negócio muito forte, né? Entretanto, quando os caras chegaram e falaram assim, poxa vida, tem uma maneira de ganhar dinheiro aqui, a comunidade ficou um pouco meio assim, poxa, mas o propósito era, eu tô trabalhando aqui de graça pra vocês, porque eles estavam conectando os aplicativos, estavam criando as integrações nativas ali, gratuitamente, os desenvolvedores, a comunidade, né, estavam respondendo as dúvidas, tudo gratuitamente, né, aí, do nada, os caras começam a vender plano. E a ideia que foi construída, que captou esses desenvolvedores para fazer essas integrações, para responder os usuários, para melhorar o N8N, galera ficou meio chateada. Trabalhei de graça, agora vocês vão ganhar dinheiro. Ficou um pouco. Então teve uma polêmica. Se você participa aí da comunidade do N8N de uma maneira mais presente ali e tal, ficou uma confusão, porque era uma briga, né, de idealistas. Eu, por exemplo, acho zero errado isso. Até porque, igual eu falei, quando você contrata hospedagem junto, você está contratando um serviço. Eu acho zero errado. Mas ali do ponto de vista da turma que estava inserida ali, os caras eram mais idealistas, né? Enfim. Então, a comunidade tomou um choque. Não que ela tenha ficado pior, não que ela seja ruim, nada do tipo. Mas teve alguns membros, assim, importantes e que ajudaram nessa construção realmente ficaram chateados. Pô, mas gente, tem que entender também, né? Mas eu entendo também o lado deles, porque eles foram cooptados, eles foram captados a entrarem, a fazerem parte da comunidade, a construir junto o N8N com uma ideia que depois acabou mudando, né? Beleza. Recomendação de usuário. Obviamente, gente, eu recomendo que seja usuário mais avançado. Significa que você não é usuário avançado, não pode usar, não pode baixar, não pode ver como é que funciona? Não, gente, pelo amor de Deus, você pode até instalar e tudo mais. Pra aprender, você vai ter que instalar de algum jeito, né? Óbvio. Mas a grande questão é ter essa consciência, que você vai ter que buscar conhecimento em outras áreas também. Então, é um processo mais natural quando você já tem domínio em automação. É um processo mais natural e óbvio, que aí você já tem o domínio da parte de automação, então vamos ter o domínio da parte da máquina, vamos ter o domínio da parte de engenharia de computador ali, de proteção de dados, vamos ter uma loja, sabe? Vamos ter um domínio, vamos estudar mais essa parte agora. Tá? Se você quiser aprender tudo junto, acaba que você aprende tudo meia boca, né? Então, é isso. Recomendo para usuários mais avançados que já escalaram
em outras plataformas mais caras às vezes, e querem auto-hospedar um sistema de automação, tá? De integração. Maravilha. Então esse foi o cooperativo e agora eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Por que eu ensino no Make, né? Eu acho que deu para entender no decorrer dessa aula aqui, dessa comparação, né? Mas basicamente porque eu sou um professor e eu me considero um professor mesmo. Eu tô sempre aqui falando com vocês. Meu objetivo é o quê nesse canal? Falei aqui. É que vocês aprendam de verdade, né? E se meu objetivo é esse, que significa eu ser bem sucedido nessa missão? Obviamente, que vocês aprendam de verdade. E o tanto de pessoa que eu já vi desistindo do N8N por coisa boba, sabe? A gente começa a perceber que realmente tem uma curva de aprendizagem maior. E às vezes a pessoa consegue fazer as primeiras automações no Make, tá? Tem mais sucesso no Make e isso impulsiona ela a ter voos maiores, né? Mas no N8N, a quantidade de pessoa que acaba desistindo, ou a quantidade de pessoa que para, instala e para, não sei o que, é muito maior. No Make, como professor, eu tenho mais resultado e consigo ensinar lógica melhor para as pessoas. Por quê? Porque elas conseguem fazer as primeiras automações, conseguem dar o passo para frente. E vou te falar uma coisa, a maioria nem sai. E nem sai, não é porque não tem capacidade, não é porque não tem conhecimento do N8N, não sai porque gosta. E é boa mesmo, sabe? Não tem essa questão de ter que ficar gerenciando servidor, não tem essa questão de cair. Olha eu falando, hoje mesmo teve a primeira queda em anos, tá? Do Make, não sei o que aconteceu. Eles emitiram um comunicado lá, mas nunca tinha acontecido, tá? Pelo menos não em horário comercial, né? Nunca tinha sido atingido parou de funcionar. Hoje teve isso, mas enfim, continuam com toda a confiança do mundo, né? Porque, sei lá, 5 anos e nunca caiu uma vez. Mas eu falando aqui, obviamente, como um todo, a leitura como um todo, né? Não teve nenhum... não tem esse problema de ficar caindo, não tem esse problema de ter que atualizar, né? Então, assim, facilita muito para você focar e aprender a automação e a lógica da automação. E como eu sempre falo para vocês, né? Isso daí não é que é o futuro, já é o presente. A automação, gente, nada mais é do que você utilizar a inteligência artificial no seu potencial máximo, né? Então, é muito importante, né? E aqui eu explico por que você não deve começar no N8N, tá? Nesse vídeo aqui eu explico, coloca aí por que não aprender automação no N8N. Eu explico por que não aprender no N8N, tá bom? E segue essa lógica aí de que se você quiser escrever, veja todos os vídeos. Beleza, aqui eu também deixei uma tabelinha completinha, tá? Aspectos, make.com, aspectos de comparação, make.com e N8N. Se vocês quiserem acessar, faz o seguinte, entra no Caminhos da Automação. Agora que eu vi que eu não me diminuí, eu sempre falo, vou me diminuir aqui, afinal de contas não sou tão importante. Dessa vez, não diminuí. Mas, maravilha. Se quiser acessar a tabelinha, todo esse mapa mental, ou qualquer mapa mental de qualquer aula, é só você me chamar aqui. Assim que você acessar, valor hipersimbólico aqui no Caminhos da Automação, você vai acessar mais de 5 horas de conteúdo. Aqui tem 4 horas de conteúdo estruturado para você aprender e fazer sua primeira automação, tá? Mas são mais de 5 horas de conteúdo, templates prontos. E o melhor, eu vou te chamar aí no WhatsApp assim que você comprar o Caminhos de Automação. Vou te chamar, obviamente, automaticamente, mas depois eu assumo o controle e vamos respondendo, vamos trocando uma ideia. E você fala assim, olha, assisti tal vídeo, tem como você me mandar tal coisa? A gente vai trocando essa ideia, beleza? Enfim, tá aí R$10, valor hiper, mega, ultra simbólico pra vocês. O pessoal tá gostando muito, elogiando muito, geral fazendo as primeiras automações, olha aí, o pessoal fazendo as primeiras automações, enfim. Espero que eu veja vocês lá no Caminhos da Automação. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Beleza, gente? Então é isso. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo.